Abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura, me chamo André Pimentel e estamos juntos mais uma vez. E olha, vamos falar agora de uma mensagem tremenda que Deus preparou para esses dias, né? Já querendo adiantar com vocês e pedir aí perdão aos abençoados, porque eu fiquei de trazer na próxima mensagem, né? Eu falei isso, foi no domingo, que eu falaria sobre a nova ordem mundial. Mas tudo isso é um preparatório para essa grande palavra que o Senhor vai nos despertar nesses dias, que é falar da nova ordem mundial, ok? Então vocês já me perdoem aí, mas olha, vocês não perdem por esperar, tá bom? Por quê? Porque nós vamos ver que o mal, existe as duas óticas de entender o mal. Existe a ótica humana e quando nós olhamos para as coisas ruins desta vida, para o lado negativo, para o lado negro desta vida, a gente realmente temos assim uma repulsa quanto a isso, né? Mas e na ótica de Deus? Qual seria o propósito de Deus dentro do mal? Será que existe algum propósito? É isso que você vai ver, ouvir daqui a pouco. Então não sai daí não. Bom, amados, nós estamos aí com quase 15.300 inscritos, e eu queria muito agradecer essa família que tem se inscrito, e cada dia tem chegado mais e mais gente para fazer parte dessa rede, da Rede Graça Pura, dessa família, não digo nem Rede Graça Pura, mas dessa família, a família da fé. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, eu queria te convidar para que você faça hoje mesmo, abençoado. É só você tocar embaixo e inscrever-se. Aqui do lado tem para você tocar um sininho que o YouTube te avisa quando nós estivermos no ar. Tudo isso para vocês estarem conectados conosco. Então, e nos ajuda bastante estar aqui. Já deixa o seu like. Claro, comentem à vontade, comentem mesmo e compartilhem essa raridade de palavra, uma palavra que nós não vemos todos os dias, não é verdade, abençoado? Porque realmente a palavra do reino é uma palavra diferenciada, é uma palavra onde o teu espírito absorve, mas a tua carne não, ela rejeita. Como é essa que nós vamos ver agora, tá bom, amados? Bom, amados, nós às vezes não entendemos muito bem sobre as adversidades, as coisas ruins que essa vida nos impõe, não é verdade? Ou as adversidades que nós mesmos procuramos com as nossas próprias mãos. Existem aquela que nós procuramos e existe aquela que bate as nossas portas. Até porque quando analisamos, aí que vem o corte, analisamos na ótica humana, vamos dizer que o mal é ruim. E isso é muito ruim, realmente eu concordo. Porém, o chamado para viver esse evangelho é viver acima dos pensamentos humanos, sim ou não? Porque se nós fôssemos pensar igual a todos, nós hoje estaríamos indo para uma dessas igrejas que existe aí em qualquer esquina do Brasil, não é verdade? Então o nosso chamado é para viver acima da mediocridade humana. E como se faz isso, André? É simples, é pela fé. E essa fé não é aquela fé humana, não é a fé natural, não é a fé das obras, mas a fé que vem de Deus. Então eu tenho o quê? Que ativar a mente de Cristo e entender sobre o papel das adversidades, ou seja, o papel do mal. Ou seja, entender o mal que nos ocorre enquanto aqui vivermos. Vamos ler uma passagem muito interessante que vai começar a abrir a nossa mente em relação a isso, em Hebreus capítulo 5, no versículo 5 e depois no versículo 6, que diz assim, olha: assim, tampouco Cristo se glorificou a si mesmo, fazendo-se sumo sacerdote, senão que lhe disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como também diz em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, aqui nos dois primeiros versículos que eu li, e nós vamos ler agora o segundo, né, que seria versículo 7, vamos ler?
que diz assim, olha, e Cristo, nos dias de sua carne, oferecendo rogos e súplicas com grande clamor e lágrimas, ao que lhe podia livrar da morte. Foi ouvido por causa do seu temor reverente. Amados, essa palavra me chamou bastante atenção, temor reverente. Então, nestes 3 versículos que acabamos de ler, nós podemos perceber que Jesus de Nazaré, em um corpo de carne, não se glorificou a si mesmo. Muito pelo contrário, ele se submeteu a uma carne humana e ali ele se fez filho de Deus. E no verso final, no final desse verso, no verso 7, diz: ele foi ouvido por causa do seu temor reverente. Agora, preste muita atenção no versículo 8 de Hebreus capítulo 5, que diz: e ainda que era filho, pelo que padeceu, aprendeu a obediência. E havendo sido aperfeiçoado, veio a ser autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E foi declarado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Amados, anota isso aí. Pelo que padeceu Jesus? Jesus padeceu para aprender obediência. Isso mesmo, Jesus aprendeu obediência. O que nós estamos fazendo agora, amados, é ativar a mente de Cristo para aprender os porquês do sofrimento desta vida. Anota isso de novo, amados, isso que eu vou falar. O padecer é o nosso melhor aliado para aprender a ser obediente. Eu vou repetir para que você anote essa pérola. O padecer é o nosso melhor aliado para aprender a ser obediente. Então, eu estou trazendo até agora uma coisa bastante óbvia, mas que vai fazer muito sentido para você, para entender o mal na ótica de Deus. Então, uma boa obediência se aprende pelo sofrimento. Então, Jesus de Nazaré, como homem, como eu e você também, nós estamos em um véu. Não é verdade? Jesus de Nazaré foi um véu, como nós também. Cristo foi um véu de Deus. Sim ou não? Foi. E você, amados? Você é um véu de quem? Amado, da mesma maneira como Jesus foi um véu de Deus, você também é um véu de Deus, como foi Jesus de Nazaré. Ou seja, todos nós somos um véu de Deus, como também foi Jesus de Nazaré, só que nós estamos em funções diferentes. Você é um Deus, você é um espírito justo feito perfeito em um corpo. Então, como Jesus de Nazaré exigiu obediência, de nós também exigirá a mesma obediência. Preste atenção nisso que eu estou falando. Aí entra o mal que não entendemos humanamente falando. Vocês estão começando a ver como as coisas começam a ficar mais claro nesta ótica? Então Jesus aprendeu obediência pelo sofrimento. E como você chegará a essa obediência, irmão? Que esse pacto te exigirá? Porque esse pacto exige, vai ser através de sofrimento. Calma, abençoado. Nós não estamos falando de sofrimento, de penitências, de duro trato com o corpo, ou seja, de obras como os religiosos fazem. Não é isso. Nós estamos falando de algo superior. Estamos com a mente de Cristo ativada. Então escuta isso aqui. Você quando sofre, tá? Você quando sofre, ou quando nós sofremos, a prova sofre o quê? A prova da fé. E ela produz paciência. E a paciência, a fé. Então, quando nós sofremos a prova da fé, essa fé, ela produz a paciência e a paciência produz a fé. Agora, presta atenção de novo. Se Cristo, sendo o mestre, padeceu para aprender a obediência, nós também não seremos poupados. Afinal, o discípulo não é maior do que o seu mestre. E isso começa a nos fazer entender que se o mestre sofreu e isso lhe caiu bem,
Quer dizer que o sofrer em nossas vidas nos ajudará a aprender a obediência. Está entendendo? Queridos, essa mensagem ela é uma inspiração do Espírito para as nossas vidas. Porque eu vejo que muitos que nos ouviam antigamente, tanto que o canal hoje tem 15 mil, mas nem todas essas pessoas assistem esse canal, e hoje nós não vemos mais essas pessoas. Amados, eu tenho a certeza que faltou a estes que não nos ouvem mais esse temor reverente. Por isso que eles saíram. Estão entendendo, amados? Porque os que aprendem a obediência, aprendem através do sofrimento das coisas mais desta vida. Tem que ter esse temor reverente que esteve em quem? Em Jesus de Nazaré. Meus queridos, eu já passei por momentos difíceis e ruins nesta vida, mesmo sendo conhecedor desse evangelho. E no começo, eu também, foi difícil entender isto. Eu abusei demais, abençoados. Olha, o que acontece é que essa palavra, ao qual o Senhor nos revelou, ela mexe com a carne. E quando saímos do sistema religioso, nós tendemos a ficar exaltados. Tendemos a nos glorificar além da média. E assim damos vazão a muitas coisas que éramos presos no sistema religioso. É ou não é? Lá não podia assistir televisão. Então, porque hoje pode assistir televisão, a gente vai assistir 24 horas por dia. Quando lá não podia, era proibido ir à praia, hoje, com a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, se a gente não vigiar, não vamos mais sair da praia. Vocês estão entendendo? Então, essa escravidão do sistema gerou essa vazão quando nós chegamos em graça. E aí, o que aconteceu comigo aqui? Eu comecei a colher as coisas que eu estava plantando. Então, eu aí vi que as coisas não funcionavam bem assim. Eu tinha liberdade, mas ao mesmo tempo, esse pacto me exigia uma postura. Olha, amados, e eu vejo acontecendo isso com muita gente que chega em graça. Começam bem, mas depois, quando pegam confiança, quando começam a se acostumar e ver que estão em liberdade, começam a abusar. Seja no trato pessoal, seja no trato familiar, seja nas finanças. Agora eu sou um abençoado, próspero, eu vou lá e meter as caras, vou comprar aqui um carro. Perdem um compromisso com o trabalho. Enfim, começa a colocar tudo na conta da graça. Aí diziam, eu já cheguei, eu sou um abençoado, eu estou em graça, eu sou poderoso. E aí começam o quê? A perder o temor reverente. Então, quando começam a receber o justo juízo daquilo que plantou, porque plantou, colheu, por isso Paulo deixou isso aqui, olha, em Hebreus capítulo 2, a partir do verso 1, que diz: portanto, é necessário que com mais diligência atendamos às coisas que temos ouvido. Olha aí, por isso que vocês vêm a esse canal. O texto é claríssimo. Temos que estar atentos ao que estamos ouvindo. E ao que estamos e o que estamos ouvindo. É isso aí também. Porque tem pessoas, tem canais que você entra e não aprende nada. Só aprende fofoca. Agora, quando tu visita um canal que te motive, que te admoesta, que te mostra e que faz lembrar a tua identidade, aí sim, amados, fique atento. Por quê? Por que Paulo escreveu isso aqui para nós estarmos atentos? Por causa desse verso aqui, o complemento do verso, que diz: para que em tempo algum nos desviemos delas. Olha que coisa maravilhosa que nós estamos lendo. Abençoado, esse desviar, atenção aí, não é desviar, porque um filho de Deus não se desvia, tá bom? Ele entra em um estado de deslize. Então, amados, a questão é ouvir ou não ouvir. É isso que o texto está falando.
Mas vamos continuar, verso 2 agora de Hebreus capítulo 2, que diz: porque se a palavra dita por meio dos anjos foi firme, está falando da lei, e toda a transgressão e desobediência recebeu justa retribuição. Agora, versículo 3 de Hebreus capítulo 2, vamos lá, parte A, que diz: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Que palavra, né, amados? Então, amados, essa salvação aí, a qual Paulo está falando, não é salvação espiritual, tá bom? Essa salvação é que vem pelo ouvir. A salvação vem pelas palavras do evangelho do reino que você ouve. E aonde você ouve, é importante você estar atento. Tanto que na parte B, diz assim, Hebreus capítulo 2, agora a parte B, que diz: a qual, começando a ser anunciado pelo Senhor, olha, pelo Senhor Jesus Cristo, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, amados, foi confirmado pelos que a ouviram. Por isso que eu falo que a boca, por onde entra o alimento do homem espiritual, é o ouvido. E esta salvação, ela só vem quando se aprende obediência pelo temor reverente. Estão entendendo? Então, o mal, na visão espiritual, é algo que nos conduz à obediência. Está entendendo a função do mal? Começou a entender? Por isso não andamos por aí com mentiras, não andamos por aí maltratando as pessoas, nos maltratando a nós mesmos, né? Não cuidando de nós mesmos, porque temos o quê? Um temor reverente. As pessoas falam, olha, esse povo aí que fala muito de liberdade, que não há mais pecado, na verdade estão em libertinagem. Não, aqui se planta, se colhe, aqui tem um justo juízo. Aqui nós colhemos. Por isso que nesse pacto que vivemos é um pacto do Espírito, porém com temor reverente. Vamos aprendendo com os nossos erros, com as coisas ruins, as coisas más que muitas das vezes nós mesmos procuramos. Amados, esse pacto exige uma obediência. É isso que eu estou falando. E essa obediência nós só tomamos noção dela quando acontecem as coisas ruins. Ou ruins. Vamos a Hebreus capítulo 12, agora no versículo 28, que diz assim, olha: assim que, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos gratidão, e mediante ela servimos a Deus, agradando-lhe com temor e reverência. Amados, você recebeu um reino tremendo. E olha, não pode abusar disto. Isso você tem que ter em mente. Lembrando sempre que todo erro terá justa retribuição. E o que significa essa palavra? Que de hoje em diante o Senhor não nos terá mais como inocentes, pois tudo terá justa retribuição. Você está começando a entender o mal na ótica do Pai? Pegou o corte aí? Bom, amado, espero que esteja sido bem claro aqui nessas palavras. Sabe por quê? Por isso que a nossa salvação, ela vem de ouvir e não das obras. Porque as obras são falhas. Agora, tudo o que tu ouve, não falha. Porque não sou eu que criei estas regras. Não sou eu que criei estas coisas. Estas coisas estão escritas. É para isso que serves o mal. Mas, André, nós somos salvos, sempre salvos, não é verdade? Somos predestinados, abençoados com todas as bênçãos, perfeitos, estamos no reino de Deus. Isso não pode ser assim. Mas aí, abençoados, isso tem que ser assim. Porque esse pacto exigirá muito mais de nós se abusares da graça. Terá justa retribuição. Esse pacto é tremendo, ele exige de nós esse temor reverente. E hoje tem muita gente brincando de estar no reino. Amados, aqui não se brinca, aqui tem justa retribuição.
Eu falo isso por experiência. Paguei com a minha vida. Amados, veja o que aconteceu conosco e que responsabilidade nós temos com isso. Tito, capítulo 3, do versículo 5 ao versículo 7, que diz: nos salvou não por obras de justiça que nós tivéssemos feito, não foi por obras, senão por sua misericórdia, pelo lavamento da regeneração e pela renovação no Espírito Santo, o qual derramou em nós abundantemente por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, viéssemos a ser herdeiros conforme a esperança da vida eterna. Olha que palavra, amado, que palavra. Como nós não escaparemos de tão grande salvação. Versículo 8, completa. Palavra fiel é esta, e nestas coisas quero que insistas com firmeza, para que os que creem em Deus procurem ocupar-se em boas obras. Amados, e boas obras aí são as que Deus preparou para nós andarmos nela. Por esta razão, não podemos andar por aí de qualquer maneira. Olha, você não pode andar bêbado. Você não pode continuar fumando a tua vida. Não pode. Você não pode seguir dando tombos, levando tombo. Você não pode continuar mentindo, maltratando, enganando. Não se pode. Porque vão lhe chamar a atenção, abençoado. E você tem que ser ouvido por seu temor reverente, igual foi Jesus. Você vai ser ouvido por seu temor reverente. Por esta razão, nós não entendemos o mal. Mas, agora, com a mente de Cristo ativada, temos que entender o porquê acontecem essas coisas conosco. Então, amados, isso é o quê? O porquê que acontece mal? É para nos pôr em correção, para nos pôr em obediência, para nos manter com esse temor reverente. Amados, há situações que nos bate a porta. Agora, tem situações que procuramos com as nossas próprias mãos. Nas duas, não é verdade? Então, amados, quando nos ocorre, tanto quando bate a nossa porta, quando vamos procurar ela, devemos aprender com elas. É para isso que existe o mal. No âmbito espiritual, não pode invalidar o que Cristo fez. Não, no espírito estamos perfeitos. Porém, no âmbito da carne, sofreremos consequências que nos obrigarás a rever a nossa vida, a nossa situação. Porque o mal gerará o sofrimento. E quando cai na real, vai aprender com isso. É por isso que eu não posso dizer não faça, deixe de fazer. Não. Abençoados, hoje o mundo está cheio de nécios, cheio de gente irreverente, cheio de gente que fala absurdos por sua boca. Não são sábios, não praticam a sabedoria. Como você se acha um chamado de Deus, não é verdade? E fica divulgando fofoca. Ah, porque Deus me chamou para isso. Não tendes palavra. Aí cai nesse campo. És um sábio aos seus olhos, melhor que te cales. Mas essa gente não atende assim. Por isso que Salomão lá atrás, em Provérbios, vamos ler agora, em Provérbios 14, 29, disse isso aqui, olha: o que tarda em irar-se é grande de entendimento. Olha só, vai acompanhando que tem a parte B. O texto não está dizendo que você não pode irar-se, ok? Mas ele diz que aquele que se tarda em irar, esse é sábio. Porque o tardio em irar-se, nesse meio tempo, já colocou os pensamentos ordenados. Não vai falar besteira. E aí sim, depois de colocar os pensamentos ordenados, até a tua ira será uma ira sábia. E o contrário disso, aquele que se solta logo de começo. E o contrário? O contrário é isso aqui, ó. Mas o que é impaciente, de espírito enaltece a estupidez. Amados, tem gente que se senta no trono e fica julgando tudo, julgando as pessoas. Isso aqui não é, isso aqui fez, isso aqui deixou de fazer.
E aí começa a criticar, criticar, criticar. É um tolo, é um estúpido. Porque os que ouvem as palavras do Espírito de Deus sabem que aqui no reino tem justa recompensa, tem justa retribuição. E não andar por aí criticando ninguém é uma coisa sábia. Não critique teus irmãos, não critique as pessoas, não critique aquele que não faz o que você faz. Não critique nem a si mesmo. Amados, vamos terminar essa mensagem e vamos ler esse grande corte em Romanos, capítulo 14, versículo 9, que diz: porque Cristo, atenção, para isto morreu e ressuscitou, e logo voltou a viver, para ser Senhor assim dos mortos, como dos que vivem. Amados, veja que lindo. Então, Cristo morreu, ressuscitou, voltou de novo, fez justiça a Israel, o juízo chegou a Israel, e depois veio o poder do engano e reinou por 2000 anos na terra, que foi o sistema religioso cristão. Mas hoje, ele se manifesta em nosso espírito, trazendo o resplendor de sua glória, aclarando o quê? O oculto das trevas, destapando o sistema religioso cristão mentiroso. E apareceu para nós, para hoje ser Senhor tanto de vivos como de mortos. Veja aí, amados, aí está o sistema religioso, que frutificam para a morte, e nós frutificamos para a vida. Glória a Deus. Amados, e continuando agora, Romanos capítulo 14, versículo 10. Aí tem uma grande revelação. Segura aí, abençoado, não vai embora não. Está terminando. Que diz assim, olha. Mas tu, por que julgas a teu irmão? Ou tu também, por que menosprezas a teu irmão? Porque todos, veja, todos, compareceremos ante o tribunal de Cristo. Olha que tremenda essa palavra. O que, amados? Ali diz o quê? Para tudo. Ou para todos, né? Então, se Cristo hoje reina no seu reino, e estamos falando de justa retribuição por aquilo que se faz, então hoje há uma tribuna, há um tribunal. Por esta razão, só Cristo pode nos julgar. Nós não podemos julgar a ninguém. Por isso que Cristo nos aplica a correção, a justa retribuição. E Ele, o Senhor, nos julga com retidão, com igualdade, com equidade, com equilíbrio, não lhe faltando com respeito. Mas o que faz? Chamando-lhe a atenção corretamente para que você reage, para que você ame a correção do teu Senhor. Não é para que se encha de ira, não. Tem que ser tardio na ira. Agora vamos aos versos 11 e 14 de Romanos, capítulo 14, que estamos lá já. E diz: porque está escrito, ou porque escrito está, vivo eu, diz o Senhor, que ante mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará a Deus a conta de si. Palavra dura. Dará a conta de si. Isso significa o quê? O que plantar, vai colher. E você tem que aprender a amar isto. Essa é a diferença. Amados, eu tenho aprendido isso em minha vida. Quando me ocorres, eu digo, papai quer que eu mude. Quando algo mal bate à minha porta, ou quando eu mesmo há um deslize, papai quer que eu mude. Vocês estão vendo a função do mal? Na carne, amados, colhemos o sofrimento. Porém, no espírito, colhemos a obediência a esse pacto. Por isso que o tema é tão lindo. Esse tema é para pôr a casa em ordem. E o que temos que fazer é estar o quê? Atentos ao que estamos ouvindo. Se é do espírito, é do espírito. Vocês estão entendendo? E não entra carne nesse negócio. Eu sempre digo isso. Não entra carne naquilo que nós falamos. Poucos têm o chamado de expressar Cristo em palavras. E eu me orgulho, porque aqui
Não sou eu que estou falando. O que eu faço aqui é ouvir o que sai da minha boca e colocar em prática rapidamente e radicalmente. E eu glorifico a Deus, porque aqui ninguém depende de mim, glória a Deus. Ninguém segue o André Pimentel, ninguém segue a Graça Pura. Aqui todos somos dependentes daquilo que o Senhor está nos ensinando. E quando estamos atentos a isso, começamos o quê? A vigiar nossos passos e o que sai das nossas bocas. No reino, amados, somos livres para tomarmos nossas decisões. Eu não vou tomar a decisão para você. Eu não estou dizendo aqui o que você deve ou não fazer. O que tu tem que fazer é tomar as decisões na sua vida e viver por elas. Eu apenas aqui estou dando exemplos. Agora, segue se quiser, sabendo que aquilo que plantamos, colheremos. Nós estamos chegando ao fim dessa gloriosa mensagem. O intuito, através dessa mensagem, é visualizar o que Deus vê quando olha para o mal. E a você estar atento quando acontece algo. Não com a carne ativada, e sim com a mente de Cristo. Daí enxergamos o quê? Correção. Daí enxergamos o quê? Que o Senhor nos ama e está nos mostrando a necessidade de aprender obediência e continuar em seu reino com temor reverente. Bom, amados, espero ter sido claro nessa mensagem. Se você não entendeu, veja de novo, vai valer a pena, porque dentro dessa mensagem há tesouros escondidos para você. Tá bom, amados? Agora eu vou ficando por aqui. Graça e paz aí. E até a próxima mensagem.